cérebro é o chefe. Só a nível de um neurónio temos o processamento de 10 mil outros. Os problemas têm mais procura são, obviamente, os problemas de declínio da memória. O neurónio que nós estamos a construir tem cerca de 15 metros de comprimento. Quando o cérebro não usa, desativa. Basicamente, nós somos o que é o nosso cérebro, não é? O cérebro humano tem mais de 80 mil milhões de neurónios. Existem galáxias que têm menos estrelas e, apesar de serem microscópicos, se fossem colocados numa linha reta, os neurónios de uma pessoa ocupariam o espaço que liga Lisboa a Madrid. Um número enorme que ajuda a perceber porque é que é tão difícil estudar a estrutura mais complexa conhecida até agora no universo. Esta complexidade desta estrutura na nossa espécie dá origem aos processos mentais que nos permitem ter consciência da nossa existência e fazer aquilo que estamos a fazer aqui agora, que é falar um com o outro, portanto evoluiu a linguagem. O cérebro é de facto uma estrutura que é difícil de compreender porque tem uma função específica, enquanto que há outros órgãos que são relativamente fáceis porque servem para coisas muito determinadas, o rim serve para filtrar, etc., os pulmões para respirar, etc. O cérebro está a coordenar aqui todos estes aspectos. Se pensarmos que cada neurónio recebe informação em média de outros 10 mil, isso quer dizer que cada neurónio já está a exercer uma função de integração desta informação toda. Portanto, isso é logo em si a construção de uma rede ultra complexa. Foi a pensar nesta complexidade que a Fundação Gulbenkian organizou uma nova exposição. Vai ter características únicas, começa por explicar a evolução do cérebro, um órgão que tem aproximadamente 500 milhões de anos. Obviamente o cérebro não deixa vestígios fósseis, não fossiliza e, portanto, é muito difícil encontrar fósseis de cérebro. Existem poucos, mas há não muitos anos, há pouco tempo, na última década, foram descritos fósseis de cérebro e nós vamos ter um destes fósseis na nossa exposição, que é um fóssil de um cérebro de um animal parecido com um artrópode que tem 500 milhões de anos e que é um dos cérebros mais antigos que se conhece. O cérebro humano pesa cerca de 1,4 quilos, ou seja, mais ou menos 2% da massa total do corpo, o que é bastante quando comparado com outros mamíferos. Além disso, consome sozinho 20% do oxigênio que respiramos. Ele é demasiadamente caro em termos energéticos. O funcionamento do cérebro é muito dispendioso. A energia que um centímetro cúbico de cérebro gasta é 10 vezes aquilo que um centímetro cúbico de músculo gasta. E, portanto, se nós não usássemos os tais 90% do cérebro, já estava tudo desativado. Portanto, e não acontece, o cérebro está todo ativo. O neurónio gigante foi montado pela primeira vez neste armazém em Alcochete. Tem 15 metros de comprimento, utiliza 30 quilómetros de fibra óptica. A ideia é mostrar como funciona a principal célula do cérebro. É uma representação do neurónio, que é uma coisa que eu nunca vi. A luz que vamos ter por dentro tenta ser homeotética, ou, para não dizer mimetizar, os efeitos eletroquímicos que acontecem dentro desta célula. O neurónio tem várias partes que são estimuladas e que depois tem um corpo central que acumula uma determinada carga e que depois faz um disparo que vai pelo seu axónio, que é o nome técnico, para comunicar com os outros neurónios e fazer disparar outros neurónios. E é uma rede neuronal complexa que faz todo o cérebro humano. Aquilo que é o seu objetivo fundamental é transmitir uma noção de escala distinta daquilo que ela realmente tem. Portanto, se esta célula tivesse uma cabeça agregada, seria do tamanho de um planeta. O cérebro é um órgão plástico, avança e recua, dependendo da idade ou do exercício que fazemos com ele. Se quiser andar de bicicleta aos 60 anos pela primeira vez, vai-se ver atrapalhado. Essas memórias motoras
que são da marcha, de correr, etc., que nós treinamos quando somos miúdos, são as memórias dos procedimentos, que são muito mais plásticas quando somos miúdos. À medida que vamos ficando mais velhos, partimos do princípio que já não há mais coisas dessas para aprender e, portanto, começamos a desativar os sistemas de aprendizagem nesses domínios. Alexandre Castro Caldas dirige o Instituto de Ciências da Saúde da Universidade Católica de Lisboa. Estuda há décadas o comportamento do cérebro. Sublinha que as áreas que usamos, por exemplo, para aprender a ler, são diferentes quando somos jovens ou quando somos mais velhos. Durante muito tempo pensava-se que nós tínhamos os mesmos neurónios com que tínhamos nascido. E hoje percebemos que já não temos, quer dizer, que há células que se vão transformando em neurónios, felizmente, ao longo da vida. O nosso cérebro está constantemente a acelerar e a descansar, dependendo da ação que executamos. E apesar de ser responsável por feitos incríveis, também nos pode induzir em erro. As pessoas que dizem que iam muito bem, que nunca tiveram nenhum acidente, são aquelas que estão preparadinhas para ter um acidente. Também acha que é fácil aquilo, portanto não põe muitos sistemas de alerta. Ora, quando nós estamos a conduzir, temos que estar com o alerta redobrado e não podemos ir tranquilamente a falar ao telefone ou a fazer outra coisa, porque a atenção não dá para tudo. Ao longo dos anos, a medicina tem dado resposta a múltiplos problemas, mas são imensas as questões por resolver. O Alzheimer é uma das grandes incógnitas. Fomos até ao Hospital de Santa Maria perceber melhor uma das demências que afeta 150 mil pessoas em Portugal. O que acontece é que há uma neurodegenerescência que afeta sobretudo uma zona que é o hipocampo, que é portanto, onde nós gravamos os acontecimentos que estão a ocorrer todos os dias, não é? Como se fosse a nossa câmara de videovigilância. Ora, na doença de Alzheimer não existe essa incapacidade ou essa perda de capacidade para gravar, mas também a incapacidade para saber em que ponto da nossa vida é que esse acontecimento que foi gravado ocorreu, não é? Daí depois as confusões que os doentes fazem. Em 2018, no Serviço de Neurologia, dirigido por José Ferro, foram dadas quase 30 mil consultas. Dos cerca de 900 utentes, mais de metade sofreu um AVC. Além desta, o Alzheimer, o Parkinson e a esclerose múltipla estão entre as patologias mais graves e mais frequentes. Fundamental é em descobrir biomarcadores, ou seja, análises ou sintomas ou alterações em exames que permitam dizer esta pessoa vai, com uma certeza bastante elevada, desenvolver doença de Parkinson ou doença de Alzheimer no prazo de X anos. E, portanto, qualquer medicamento novo deve ser testado neste tipo de pessoas. A grande maioria destas doenças atinge pessoas com mais de 65 anos. Começamos a perder faculdades e, por isso, é importante manter as relações sociais com os outros. Uma das grandes preocupações com o envelhecimento é não deixar que o cérebro perca funções. Se de repente a pessoa se senta à frente da televisão e entre adormecer e estar acordado, está ali toda a tarde, a televisão pode ser muito interessante, mas não é interativo. A esperança média de vida das mulheres é superior à dos homens, um facto que ajuda a explicar que sejam elas as mais afetadas pelas também conhecidas como doenças dos sobreviventes. Se olharmos para os dados relativos às perturbações mentais, percebemos que, em 2017, a relação de óbitos é de cerca de 60 mortes em homens por cada 100 em mulheres. Na demência, a conclusão é semelhante. A relação é de 57 por cada 100 mortes femininas. O mesmo acontece no Alzheimer. A relação é de praticamente o dobro, 48 óbitos em homens para cada 100 em mulheres. E nas doenças cerebrovasculares, que representam mais de 10% da mortalidade no país, a relação é de 77,2 para cada 100. O único caso onde os homens são os mais afetados é na doença de Parkinson. Tradicionalmente, quando as pessoas chegam ao médico,
Claro, a doença até pode clinicamente não ser muito grave. Pode a pessoa ter, por exemplo, no Parkinson um ligeiro tremor ou merecer menos um lado do corpo. E, portanto, qualquer intervenção que se faça terá que ser sempre muito mais cedo. A nível mundial, estima-se que existam 1.000 milhões de pessoas com doenças neurológicas. Uma realidade que começa a ser combatida em laboratório. Na Fundação Champalimau, há dezenas de investigadores a tentar perceber como é que funciona o cérebro. Só a questão de como é que nós coordenamos, por exemplo, os humanos, quando andam, têm que coordenar as pernas, têm que coordenar com os braços, todo o movimento. Nós não sabemos como é essa coordenação. Uma coisa tão simples como andar é uma coisa que nós ainda não percebemos. Marta Moita estuda, sobretudo, a resposta de animais, ratos e moscas a situações de aperto. O coração acelera ou desacelera, há a libertação de hormonas de stress, há a mobilização de energia, etc, etc. Essa é uma resposta muito global. Os princípios que regem o tipo de respostas que os animais produzem perante uma ameaça são muito semelhantes da mosca ao humano. Dona Adelaide, aqui está o seu medicamento. A inteligência artificial vai marcar as próximas décadas. Atualmente já existem robôs feitos para fazer companhia a idosos. Algo que, para Castro Caldas, tem vantagens, mas também um inconveniente. Por mais que o robô ponha ar interessado, ninguém faz a empatia com o robô. Porque quando estamos a ter uma interação com o outro, o que é que nós fazemos? De certa maneira, sintonizamos o nosso cérebro com o cérebro do outro. E, portanto, essa sintonia ou empatia entre os dois cérebros é muito boa para pôr a ativar várias coisas. Se o outro está a ativar, eu também sou a ativar. E, portanto, essa interação é fundamental para nós continuarmos a viver. Podem não criar empatia, mas vão ser uma das grandes atrações da exposição. Robôs que imitam os movimentos dos humanos. Robôs que são autênticos artistas e pintam telas como esta, que já estiveram em várias exposições internacionais. A inteligência artificial está cada vez mais avançada e são muitos os desafios. Tem aspectos positivos e aspectos negativos. Neste momento, as máquinas são auxiliares. São auxiliares, naturalmente, da vida humana. Muitas das coisas que nós fazemos, como usar um telemóvel ou fazer uma pesquisa ou não sei o quê, dependem do desenvolvimento da inteligência artificial. Não deve haver nunca a ideia de que as máquinas um dia venham a substituir os humanos. Não, porque isso não faz sentido, porque não é assim que se fazem os humanos. Ainda ninguém fez vida num laboratório. Não se faz vida num laboratório. A empresa Ártica é responsável pelo desenvolvimento das estruturas interativas desta exposição. Os visitantes, com estes headsets, depois de os instalarem, vão poder ver e ouvir a atividade cerebral. Além de querer mostrar a origem do cérebro, esta exposição também remete para o futuro. E em televisão, muitas vezes, o futuro chega mais depressa do que imaginamos. No futuro, ou seja, agora, o neurónio já está instalado. Entre o desenvolvimento e a construção, demorou quase um ano a ficar pronto. É uma das atrações desta exposição, mas estes headsets também vão gerar curiosidade a quem aqui vier. E vamos perceber melhor com o Rui Oliveira como é que foi possível transformar a atividade cerebral em sons e imagens. E então temos estes headsets que os visitantes vão poder utilizar e nestes headsets temos um conjunto de sensores que vão captar a atividade cerebral. Essa atividade cerebral é caracterizada por uma variação na frequência ao longo do tempo, que é depois traduzida então em sinais quer visuais, quer sonoros. A escala musical foi composta por Rodrigo Leão e vai haver um CD com música criada a partir dos estados cerebrais do próprio compositor. Os ambientes sonoros gerados por esses estados emocionais do cérebro do Rodrigo serviram de ponto de partida para ele compor em cima desses ambientes sonoros faixas respeitantes a cada uma das emoções básicas. À tristeza, ao medo, à raiva e à alegria e ao nojo.
Emily Dickinson escreveu O Cérebro é mais vasto do que o céu, um poema que dá nome à exposição. Em termos da sua vastidão, ele tem uma complexidade equivalente à complexidade do céu que nós vemos, da nossa galáxia, da Via Láctea. A luz da tecnologia já transformou em realidade o que muitas vezes parece impossível. Mas o que nos faz pensar, emocionar e reagir continua a ser um grande mistério.